Minha empresa instalou chips de foco nos funcionários. O que descobri no RH às 3 da manhã vai te aterrorizar. Trabalhar na Etelgard Soluções era o sonho de qualquer jovem recém-formado. O salário era o triplo do mercado, o escritório parecia um hotel 5 estrelas e os benefícios eram surreais. Mas havia uma condição estranha no contrato de admissão, o protocolo de otimização biométrica. Eles diziam que era apenas um relógio inteligente avançado para monitorar o estresse e garantir que os funcionários não tivessem um burnout. No meu primeiro dia, recebi o dispositivo. Ele não saía do pulso, a pulseira de titânio se travava magneticamente e só podia ser aberta pelo suporte técnico. Nos primeiros meses, eu me senti incrível. Eu nunca estava cansado, minha concentração era absoluta e eu entregava relatórios de 100 páginas em horas. Mas o sonho começou a desmoronar quando notei que meus colegas não piscavam. Eles digitavam por 10 horas seguidas, com sorrisos idênticos e congelados, como se fossem manequins operando computadores. Eu era o próximo. A primeira anomalia aconteceu numa terça-feira comum. Eu estava no meio de um código complexo quando senti uma picada aguda no pulso, vinda do relógio. Em milissegundos, um pensamento de cansaço que eu estava tendo foi simplesmente apagado. Não foi como esquecer algo, foi como se o conceito de sono tivesse sido deletado do meu cérebro. Olhei para o lado e vi o Marcos, meu supervisor. Ele me encarava com olhos arregalados, as pupilas tão dilatadas que o íris quase sumia. Mantenha o fluxo, 402. O fluxo é a vida, ele sussurrou, sem parar de digitar. O que me apavorou foi que ele não usou a boca para falar. O som parecia vir de um pequeno alto-falante na base do seu pescoço. Comecei a observar os outros e percebi pequenas cicatrizes cirúrgicas atrás das orelhas de todos no andar. Eu ainda não tinha a minha, ou pelo menos era o que eu achava até sentir um volume estranho sob a minha própria pele naquela noite. Decidi que precisava investigar o que aquele relógio estava injetando em mim. Tentei removê-lo com uma ferramenta em casa, mas no momento em que a lâmina tocou o titânio, um alarme ensurdecedor disparou dentro da minha cabeça. Não era um som externo, era uma frequência que vibrava diretamente nos meus ossos cranianos. Uma voz calma e feminina, a mesma que fazia os anúncios no sistema de som da empresa, ecoou na minha mente, tentativa de violação detectada. Penalidade de produtividade aplicada. Senti uma descarga elétrica percorrer meu braço, paralisando meus dedos instantaneamente. Caí de joelhos no chão da cozinha, enquanto meu celular começava a tocar sem parar. Era o RH. Eram 2 da manhã. Olá, 402. Notamos um pico de ansiedade no seu registro. Por favor, apresente-se na sala de recalibragem em 30 minutos. O transporte já está na sua porta. Olhei pela janela e um carro preto, sem motorista, estava parado sob a luz do poste. O trajeto até a sede da empresa foi um borrão de luzes da cidade. As portas do carro não abriam por dentro e os vidros eram opacos. Quando o veículo parou, eu não estava na recepção luxuosa de sempre. Eu estava nas docas de carga, no subsolo profundo. 2 homens altos, usando máscaras cirúrgicas pretas e jalecos de polímero, me retiraram do carro como se eu fosse um fardo de mercadoria. Ele ainda está consciente, um deles perguntou. O metabolismo dele é mais rápido que a média, o chip de sedação falhou, respondeu o outro. Fui empurrado para uma cadeira de metal em uma sala branca, excessivamente iluminada. No centro da mesa, havia uma tela mostrando meu prontuário, mas não havia dados médicos. Havia valores de mercado. Eu estava sendo cotado como uma ação na bolsa. Embaixo da minha foto, dizia em letras vermelhas, vida útil estimada, 18 meses. Causa provável da falha, colapso do sistema nervoso central por excesso de dopamina sintética. Tentei gritar, mas minha garganta parecia travada por um espasmo muscular controlado pelo relógio. Um dos homens se aproximou com um tablet e começou a deslizar os dedos, ajustando algo. Instantaneamente, meu batimento cardíaco, que estava a 1000 por hora, caiu para exatos 60 batimentos por minuto. Eu não estava mais calmo, eu estava quimicamente paralisado em um estado de falsa tranquilidade enquanto minha mente gritava de horror. O 402 é um ativo valioso, mas o livre-arbítrio dele ainda está gerando muita resistência no lobo frontal, comentou o homem de jaleco, sem olhar para mim. Ele abriu uma gaveta e retirou um dispositivo que parecia um grampeador industrial, mas com pontas de fibra ótica na extremidade. Vamos passar para a fase 2. A integração direta com o servidor de RH garantirá que ele não questione mais as horas extras. Ele posicionou o aparelho atrás da minha orelha esquerda, onde eu senti o volume dias antes. No momento em que o dispositivo disparou, não senti dor física, mas sim uma invasão digital. Foi como se milhares de e-mails, planilhas e metas de vendas fossem despejados diretamente no meu córtex visual. Vi rostos de ex-funcionários que haviam pedido demissão, na verdade, eles estavam em uma sala escura, conectados a máquinas, funcionando como processadores biológicos para a inteligência artificial da empresa.
O zumbido no meu pulso parou e, por um segundo, os dois homens relaxaram, achando que a recalibragem tinha terminado. Mas eles cometeram um erro. Meu corpo reagiu violentamente à sobrecarga de dados e eu tive uma convulsão que me jogou para fora da cadeira, quebrando o cabo de conexão que eles acabavam de instalar. O sistema entrou em curto. Por um breve momento, o controle do relógio sobre meus músculos falhou. Recuperei o movimento das pernas, e antes que eles pudessem reagir, chutei a mesa de metal e corri em direção ao corredor escuro que levava aos elevadores de carga. Eu não subi para a saída. Sabia que a segurança me pegaria antes mesmo de eu chegar ao saguão. Em vez disso, apertei o botão para o 13º andar, o andar do RH, que nunca aparecia no diretório do elevador principal e que exigia uma credencial de nível alfa. Como o sistema ainda estava reiniciando após o curto-circuito no meu chip, o elevador me reconheceu como um erro de sistema e abriu as portas. O que vi quando as portas deslizaram foi o oposto do escritório moderno e minimalista lá de cima. O 13º andar era úmido, escuro e cheirava a formol e ozônio. Não havia mesas ou computadores. Havia tanques de privação sensorial alinhados contra as paredes, e dentro de cada um deles, um funcionário da empresa flutuava, conectado por tubos que entravam diretamente em suas colunas vertebrais. Eles eram os servidores. A empresa não vendia software, ela vendia a capacidade de processamento dos cérebros de seus empregados. Caminhei entre os tanques, tentando não fazer barulho com meus sapatos no chão molhado. Cada cápsula tinha um monitor digital exibindo a taxa de eficiência cognitiva. Vi o rosto de uma colega da contabilidade, a Juliana, que havia desaparecido há 2 meses sob a desculpa de uma licença médica. Seus olhos estavam abertos sob a água viscosa, mas as pupilas estavam fixas em um padrão de luzes que piscava no interior do tanque. Ela não estava mais processando números, ela estava sendo usada para minerar dados de uma rede neural que eu nem conseguia compreender. O que mais me chocou foi notar que os tanques não eram alimentados apenas por eletricidade. Havia mangueiras vermelhas que transportavam um líquido carmesim, conectando todos os tanques a uma câmara central no fim do corredor. A empresa tinha criado um supercomputador biológico, um organismo feito de centenas de mentes humanas escravizadas. Eu precisava desligar aquilo, mas o chip no meu pulso começou a queimar novamente, avisando que o sistema de segurança estava se recuperando. Cheguei à câmara central e me deparei com uma porta de aço maciço com a inscrição Núcleo de Inteligência Executiva. Usei a chave inglesa que ainda carregava para forçar o painel de acesso. Ao entrar, o som era diferente, era um sussurro constante de 1000 vozes falando ao mesmo tempo, mas em uma velocidade sobre-humana. No centro da sala, não havia uma máquina, mas um cérebro gigante preservado em uma redoma de vidro, conectado a milhares de eletrodos. Eu reconheci aquele rosto na placa comemorativa na parede. Era o fundador da empresa, que supostamente havia morrido há 50 anos. Ele não estava morto, ele era o sistema operacional. Ele era a voz que eu ouvia na minha cabeça. De repente, todas as telas da sala mudaram para minha imagem. 402. Você está tentando acessar arquivos que não pertencem ao seu nível de contratação, a voz dele ecoou, não pelos alto-falantes, mas diretamente dentro do meu crânio, com uma força que me fez sangrar pelo nariz. O que você chama de escravidão, nós chamamos de imortalidade corporativa, a voz do fundador continuou, enquanto o teto da sala começava a descer lentamente, como uma prensa hidráulica. Cada funcionário aqui é uma célula de um corpo maior. Você deveria estar honrado por ter sido escolhido para a expansão do núcleo. Tentei correr de volta para a porta, mas ela já estava selada. O chão começou a se inclinar, me empurrando em direção a um dos tanques vazios que emergia do subsolo, já preparado com os tubos e as agulhas. Em um ato de desespero, percebi que o chip no meu pulso era a única coisa que me ligava ao sistema deles. Se eu destruísse a conexão, talvez o cérebro central perdesse o rastro da minha posição física. Coloquei meu braço sobre a borda de uma mesa de metal e levantei a chave inglesa. Eu tinha que escolher entre perder o braço ou perder a minha alma para a Etelgard Soluções. O primeiro golpe foi horrível, mas o segundo foi o que realmente mudou tudo. O segundo golpe da chave inglesa não atingiu apenas o metal do relógio, ele esmagou o painel de vidro que protegia os eletrodos principais da mesa de controle. Uma explosão de faíscas azuis saltou para o meu braço, fundindo o titânio do dispositivo com a minha pele, mas gerando um curto-circuito massivo no sistema local. A voz do fundador em minha mente se transformou em um grito de estática digital insuportável. Senti como se minha consciência estivesse sendo arrancada de um abismo e jogada de volta para o meu corpo. O teto, que descia como uma prensa, parou a poucos centímetros da minha cabeça. O sistema de inteligência artificial estava confuso, sem o sinal limpo do meu chip, eu me tornei um ponto cego no servidor. Aproveitei a cegueira momentânea das câmeras e usei o resto das minhas forças para arrancar o cabo de fibra ótica que alimentava a trava da porta principal. O metal rangeu e a porta cedeu alguns centímetros, o suficiente para eu me espremer para fora, deixando para trás um rastro de sangue e componentes eletrônicos.
Eu estava de volta ao corredor dos tanques, mas algo havia mudado. Com o curto-circuito que causei no núcleo, as luzes de emergência vermelhas começaram a piscar e os tanques de privação sensorial estavam borbulhando violentamente. Os funcionários lá dentro, as mentes que alimentavam a empresa, estavam começando a acordar do transe químico. Vi mãos batendo desesperadamente contra o vidro de dentro para fora. O sistema estava tentando forçar uma reinicialização, o que significava que eles seriam fritos por uma sobrecarga elétrica em poucos minutos se eu não fizesse nada. Meu chip de pulso, agora um pedaço de metal retorcido e fumegante, começou a emitir um bip de autodestruição. Eu tinha duas escolhas: correr para o elevador e salvar minha vida, ou encontrar o terminal de emergência e libertar centenas de pessoas, sabendo que isso me tornaria o inimigo número 1 da maior corporação do planeta. O som de passos pesados vindo das escadas de incêndio indicava que a equipe de contenção estava chegando. O bip de autodestruição no meu pulso se tornou um chiado constante, e a dor era como se alguém estivesse injetando chumbo derretido diretamente no meu rádio. Eu sabia que tinha menos de 5 minutos antes que o chip fritasse meu sistema nervoso central como medida de segurança. Corri até o terminal de manutenção no fim do corredor dos tanques. Meus dedos, trêmulos e sujos de sangue, voavam sobre o teclado físico que, por sorte, ainda não havia sido substituído por sensores biométricos. Protocolo de desligamento de emergência, digitei, forçando o acesso através de uma brecha que eu mesmo havia deixado no código meses atrás, quase como um pressentimento. A tela piscou em vermelho, autorização do CEO requerida. Eu não tinha a digital dele, mas tinha algo melhor: o curto-circuito no meu chip havia criado uma porta traseira. Forcei a sobrecarga. Um estrondo ecoou e as travas magnéticas de todos os tanques de vidro se soltaram simultaneamente. A cena era de um filme de terror. Centenas de funcionários começaram a cair para fora das cápsulas, tossindo fluido viscoso e arrancando os tubos de suas colunas em meio a gritos de confusão. O andar, antes silencioso, tornou-se um caos de pessoas nuas, desorientadas e aterrorizadas. Saiam pelas escadas de incêndio! Não usem os elevadores, eu gritava, tentando direcioná-los enquanto segurava meu braço ferido. Mas o sistema não ia nos deixar sair tão facilmente. As luzes ficaram vermelhas e uma voz metálica, agora distorcida e furiosa, rugiu pelos alto-falantes: traição detectada. Unidades de contenção biológica liberadas. As portas de aço no final do corredor se abriram e os seguranças de elite apareceram. Eles não eram humanos. Eram exoesqueletos controlados diretamente pela inteligência artificial, movendo-se com uma velocidade inumana, empunhando armas de choque que poderiam parar o coração de um homem instantaneamente. Estávamos encurralados no 13º andar. Eu vi o primeiro segurança avançar sobre um colega da TI que mal conseguia ficar em pé. Sem pensar, usei a chave inglesa para golpear um cano de nitrogênio líquido que passava acima de nós. O gás congelante jorrou, criando uma cortina de névoa branca que cegou os sensores térmicos dos drones. Corram, berrei novamente. Aproveitando a distração, me joguei no duto de descarte de lixo tecnológico, uma queda vertical de 10 andares que terminava no compactador do subsolo. A queda foi um borrão de metal batendo contra metal, mas o lixo acumulado, milhares de teclados e monitores velhos, amorteceu o impacto. Eu estava no porão de carga, o mesmo lugar onde tudo começou. Mas agora, o prédio inteiro estava tremendo. O cérebro central, furioso com a perda de seus processadores, estava entrando em colapso térmico. Eu precisava sair do prédio antes que a sede da Etelgard se tornasse o meu túmulo de concreto. Saí do compactador de lixo sentindo cada osso do meu corpo protestar, mas a adrenalina era a única coisa que me mantinha consciente. O subsolo estava inundado por um fluido hidráulico avermelhado e as luzes de emergência giravam freneticamente, pintando as paredes de um escarlate sombrio. Ouvi o som de sirenes externas, mas sabia que não eram a polícia, eram os esquadrões de limpeza da própria Etelgard, vindo para eliminar qualquer evidência biológica que tivesse escapado. O chip no meu pulso parou de apitar e começou a vibrar em uma frequência tão alta que minha pele começou a queimar. O sistema estava tentando enviar uma descarga letal, mas a bateria estava morrendo junto com o servidor central. Vi uma saída de ventilação que dava para o estacionamento externo. Se eu conseguisse chegar lá, teria uma chance. Mas, ao me aproximar, a porta de ferro foi bloqueada por uma barreira de laser. O cérebro central ainda tinha energia suficiente para me manter enjaulado. Você não pode sair, 402. Você é propriedade intelectual, a voz do fundador rugiu, agora saindo diretamente dos exaustores de ar. Se você sair deste prédio, sua consciência irá se desintegrar. Você precisa do sinal. Eu sabia que ele estava mentindo, tentando usar o medo para me fazer voltar. Olhei para o meu pulso e tomei a decisão mais difícil da minha vida. Usei uma barra de metal caída para prender o dispositivo de titânio contra uma engrenagem de carga pesada que ainda girava. Com um grito de dor pura, puxei meu braço com toda a força.
O dispositivo foi arrancado, levando consigo parte da minha pele e carne, mas eu estava livre. No momento em que a conexão física se quebrou, o mundo pareceu ficar mudo. A voz na minha cabeça silenciou. Pela primeira vez em meses, eu era o único dono dos meus pensamentos. Rolei por baixo dos lasers que falharam por um milésimo de segundo e caí no asfalto molhado do estacionamento. Atrás de mim, a sede da Etelgard Soluções começou a implodir silenciosamente, um protocolo de segurança para apagar os crimes da diretoria. Eu corri em direção às árvores, ouvindo os gritos dos outros funcionários que também haviam conseguido escapar. Eu não tinha mais um braço funcional, minha carreira estava destruída e eu seria um fugitivo pelo resto da vida. Mas, enquanto eu via o prédio desmoronar, peguei o gravador de áudio que havia escondido na minha bota. Ele continha todas as conversas do RH e a voz do fundador admitindo o experimento. Naquela mesma noite, o arquivo foi enviado para todos os grandes portais de notícias e fóruns da internet. A empresa caiu, mas eu sei que eles ainda estão por aí, sob outros nomes. Hoje, sempre que vejo alguém usando um relógio inteligente ou um fone de ouvido sem fio, eu me pergunto: será que o pensamento que você acabou de ter é realmente seu? Ou você está apenas calibrado?